Eu quero saudar a todos na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vem fala é o pastor José, da Igreja Evangélica Cristã, Ministério Rio de Água Viva. Creio que eu não tenho agradado a muito, porque eu não tenho qualidade de agradar. Quem agrada aos crentes é o Espírito Santo. Quem agrada e conserva é o Espírito Santo. Eu sou apenas instrutor, sou homem igual a vocês, cheio de falha, mas o Senhor que me chamou, pela sua imensa misericórdia, tem me conservado até hoje, para eu pronunciar a santa palavra de Deus. Não se irrite comigo, mas procure estudar a palavra de Deus. Ela é o vínculo da nossa vida cristã. Eu quero ler um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Você prestou atenção na palavra de Deus? Paulo aqui estava falando para a igreja. E Timóteo, que estava no meio da igreja. Paulo diz, propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e de boa doutrina que tem seguido. Ele falou para os irmãos e falou para Timóteo. Falou para a igreja daqueles dias e nos fala para hoje. Paulo dá uma boa e uma bela descrição da igreja e declara o propósito dela, dizendo como devemos proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, vivo, coluna e baluarte da verdade. Capítulo 3, versículo 15 de 1 Timóteo. A igreja é um sustentáculo da verdade diante dos homens. É a única instituição terrena a qual Cristo deu a incumbência de pregar o evangelho. Ele confiou à igreja. Ele confiou em você, confiou em mim. Ele confiou nas denominações para pregar o evangelho da verdade. O evangelho de Jesus Cristo. E não se aproveitar de ninguém. A instrução para o pastor, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6, é onde nós lemos, Timóteo deve ter ficado admirado ao ouvir o seu instrutor. O apóstolo Paulo, já com 50 anos, ele tinha 50 anos nessa época, diz-lhe, agora nestes últimos dias, alguns deixarão a fé para entregar-se ao espiritismo. E todos os seus ensinos dirão que se quiser viver uma vida santa, não pode casar-se e deve abster-se de certos alimentos. Mas não nos compete proibir aquilo que Deus deu para o nosso bem. Não dê atenção a eles. Não dê atenção a eles. A esses tolos, irmos, cheio de faça isto e não faça aquilo. Os homens estão sempre a procurar do que possa fazer para herdar a vida eterna. Se lembra do rico? Que ele chegou até Jesus e disse, Senhor, mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, abrindo a sua boca, e disse, vai, vende tudo o que tu tens e dê aos pobres. Vida de piedade, vida piedosa.
viva uma vida piedosa, porque a piedade para tudo é proveitosa. Capítulo 4, versículo 8. Religião é um apelo ao bom senso. Deus diz que ela compensa, de certo modo. O cristianismo é como um negócio. Ele pede que apanhemos nossos livros de contabilidade, estudemos os preços atuais e consideramos as possibilidades de lucro e perda. E decidamos que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que aproveita? O homem tem muitos milhões, ganhar centenas de salários e ele não gozar a vida eterna. O que aproveita isso? Meu Deus, é coisa séria. Isto é muito sério. Você lutar tanto na igreja de Deus e naquele dia você recebeu uma palavra dura. Muito tem ficado cego por causa da sua posição e tem deixado a vida de piedade, a vida piedosa. E Paulo, depois de fazer um balanço, descobriu que aquilo que havia considerado lucro era perda. Ele lucrou, mas para nada aproveitava. Vale a pena investir na vida cristã? Vale a pena investir na vida cristã? Vale a pena do ponto de vista da vida presente? Vale a pena? Deus diz que sim. Jesus disse, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Paulo diz ao jovem Timóteo, aos que vão ser pastores, não pense só em termos da vida física. Como pode agradar o corpo? Todo mundo pensa em termos de divertir-se e gozar a vida. O corpo precisa de alimento e de vestimento e ser bem cuidado. Remédio, né? Ser bem cuidado para nós vigorar, nós levar a palavra de Deus. O exercício físico para pouco é proveitoso. Caminhada, essas coisas, celezeira. Paulo, mas a piedade para tudo é aproveitosa, porque tem a promessa da vida que agora que há de ser. A piedade tem essa promessa. Não é da vida agora, é da vida que há de ser. Capítulo 4, versículo 8 de 1 Timóteo. Comece a viver para a eternidade. Torna-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor e na fé. E na pureza. Capítulo 4, versículo 12. Seja pessoa de convicção que imponha respeito. Para isso, dê muita atenção à leitura, à pregação e ao ensino. O melhor modo de combater o erro é repetir a verdade sempre do Evangelho. A própria Bíblia fará a obra de Deus. Se lhe demos a oportunidade, seja diligente no estudo da palavra. Quem quiser ser bem-sucedido no ministério, deve colocar nele todas as suas energias e ele exige ao homem inteiro, de tempo integral. Modo de um ministro tratar seu rebanho e de vital importância. Deve mostrar sabedoria e igualdade para com todos. A viúva deve merecer cuidado. Os presbíteros devem ser honrados e sustentados. Mas se forem achados em culpa, deve ser repreendido. Repreendido, mesmo em público, para que os outros fiquem prevenidos. Em outras palavras, o pecado não deve ser tolerado na igreja, seja quem for o culpado. Pode ser até o pastor. Tem que ser repreendido.
não pode ser tolerado. Quem cobre pecado tem parte nele. Ele não é homem íntegro. E que Deus nos ajude, nos abençoe e nos guarde. Meu prezado e dileto ouvinte da palavra de Deus. Eu estudo cautelar, eu sei o que não agrada a muito, não agrada, mas é a palavra de Deus. É a palavra pura, genuína. Seja exemplo dos fiéis. Seja um homem íntegro. Seja um homem de caráter. Um homem fervoroso, cheio do Espírito Santo. Um homem que não tenha com que se envergonhar. Respeitando as autoridades, honrando as autoridades para receber dela louvores. Mas tem pessoas que é vergonha das autoridades. Pessoa caçado. Deus me guarde se a federal andar atrás de mim. Deus me ajude e me conforte nesses dias. Com muitas coisas que nós estamos vendo e ouvindo na casa de Deus. A casa de Deus é pura. A igreja de Deus é genuína. A igreja de Deus não deve ter estas coisas e nem deve ser tolerada. Nós não leva em consideração finança, mas a palavra de Deus. A palavra de Deus é quem segura o homem. A palavra de Deus é o termo da nossa perseverança. É a palavra de Deus. Mas o pastor José é chato, viu? Porque eu sou combatente. Aos meus 40 anos de evangelho, eu tenho tido muito cuidado com a palavra de Deus. Graças a Deus, meus amados irmãos e diletos, tenho passado por muitas perseguições, muitas provações, muitas dificuldades. Mas Cristo Jesus, meu amigo fiel, o meu Salvador, ele tem me ajudado até hoje. Não pensa que a minha vida tem sido fácil, não. Eu tenho tido vida difícil. Provação que chega a gosto de sangue na boca. Mas a palavra de Deus está solta em meu coração. Eu sinto uma tocha de fogo queimando dentro de mim. O Espírito Santo tem me ajudado. Tem me levado eu para um canto e para outro. O Espírito Santo tem me conservado. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Seja exemplo dos fiéis. Pregue a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Em tempo e fora de tempo. Dentro da igreja, fora da igreja. A sua vida seja pautada com a palavra de Deus. Não se misture com o sistema desta vida. Não se misture. Mas seja combatente, seja fiel. Que a sua casa esteja em ordem. Que os seus filhos sejam em sujeição. Que a sua mulher seja a coluna da sua casa. Seja o seu respeito. A piedade é a causa que nós ganha tudo, ganha até a salvação eterna, em nome de Jesus. E que a paz do Senhor e a graça do nosso Deus e a comunhão do Espírito Santo, que a consolação que seja com todos nós, para todos sempre. Amém. Que os irmãos continuem orando por mim, em nome de Jesus.